Se você procurar na internet dieta anti-inflamatória, você vai ver uma lista de alimentos que você tem que evitar, que você tem que incluir na sua alimentação. Você vai ver várias situações que você é obrigado a seguir uma dieta anti-inflamatória. Mas será que realmente existe uma dieta anti-inflamatória? O que a ciência realmente diz sobre isso? Primeiro, o que é inflamação? O que é estar inflamado? Nós não estamos naturalmente inflamados, né? A inflamação é um processo e ela pode ocorrer devido a uma infecção, né? Uma alergia ou devido a uma doença inflamatória. E cada doença inflamatória tem o seu próprio mecanismo, seus próprios processos, o motivo que a torna inflamatória. Nós também temos processos inflamatórios de baixo grau, subclínicos, que acontecem durante um longo período, né, prejudicando aí o seu corpo. Isso não tem tanto a ver com a alimentação quanto a gente pensa. É óbvio que uma alimentação toda desregulada, né, prejudicial ao seu corpo, rica em ultraprocessados, ela vai criar sim um ambiente mais inflamatório dentro do seu corpo. Mas a inflamação ela acontece principalmente devido a doenças inflamatórias e processos inflamatórios. E aí a gente tem essa confusão de alimento inflamatório, alimento que inflama. Se eu comer glúten, eu vou inflamar. Comi muito lactose esse final de semana, fiquei inflamada. E aí a gente precisa esclarecer aqui que não existe um alimento inflamatório. Não tem nenhum alimento que a gente pode afirmar, esse alimento aqui é inflamatório. O que a gente tem é um padrão alimentar pró-inflamatório. Então o glúten não é inflamatório, a lactose não é inflamatória, não tem um alimento que é o vilão nessa história. O que a gente tem é o padrão alimentar pró-inflamatório, que aí vai ser um padrão alimentar com álcool, vai ser um padrão alimentar com alimentos ultraprocessados, com muita gordura, com muita fritura, com muita comida congelada, não aquela congelada caseira que você faz a sua própria marmita, mas aquela congelada lá do mercado que nem parece, nem lembra, né, a comida que a gente faz de tão ultraprocessada. Então, esse é sim um padrão alimentar pró-inflamatório. Mas a gente não tem nenhum alimento vilão nessa história. Então, o que caracteriza uma dieta anti-inflamatória? O mais correto seria padrão alimentar anti-inflamatório. A gente tem os famosos padrão alimentar DASH e a dieta mediterrânea, que são os mais estudados por serem aí ricos em alimentos anti-inflamatórios. O que tem nessas dietas que deixam elas anti-inflamatórias, né? Tão ricas assim em nutrientes e antioxidantes? Alimentos in natura, principalmente ômega 3, que a gente encontra em peixes como a sardinha, o salmão, né? O atum. O ômega 3 ele é um nutriente anti-inflamatório muito estudado, que a gente já tem as propriedades bem reconhecidas. E a gente também tem variadas vitaminas, antioxidantes e compostos bioativos que a gente não vai encontrar em um único alimento. A gente vai encontrar num conjunto, né? Quando a gente tem uma alimentação super variada, né? Super colorida, rica em vegetais, em frutas, em cereais integrais, né? Em leguminosas. Aí tem a aveia, tem o feijão, lentilha. O arroz também é um alimento in natura, né? Que a gente não precisa demonizar. Tá tudo bem consumir o arroz. E até o açúcar, né, gente? Que a gente coloca aí como, o açúcar inflama, o açúcar é péssimo. Numa pequena quantidade, né? Numa pequena frequência, uma vez por semana um docinho, também não vai te inflamar, não. Então a gente tem que focar em ter uma alimentação rica em nutrientes. Também consumir ali uma cápsula de vez em quando de uma vitamina C, vitamina E, não vale a pena. Porque quando a gente consome a fruta, as fibras, os compostos bioativos, os antioxidantes, as outras vitaminas, né? Uma fruta não tem só um nutriente, né? E de vitaminas antioxidantes que podem atuar na inflamação, a gente tem como os principais a vitamina D, que a gente consome também, mas bem pouco, né? O principal responsável de fonte de vitamina D é o sol. E aí a gente vai ter a vitamina E, que está no azeite, nas castanhas, né? Nas gorduras boas, a gente tem a vitamina C, que a gente encontra na laranja, na cerola, no morango, a vitamina A e diversas outras, né? E o ômega 3 que eu já citei. Aqui na alimentação anti-inflamatória, as fibras têm um papel muito importante. As fibras, elas ajudam, né, a regular o intestino, mas também popular a sua microbiota intestinal com bactérias boas, né? Torná-la mais forte, mais resistente, mais saudável.
o que é muito importante se você vive algum processo inflamatório, né? Se você lida aí com alguma doença inflamatória, é muito importante você ter um intestino saudável. Então, as fibras são essenciais. E aí eu tô aqui falando de fibras, de vegetais. Uma alimentação anti-inflamatória não é só salada, só vegetais e frutas. Você também vai consumir proteína, é óbvio. Se você é vegetariano ou vegana, proteína vegetal. Agora, se você come carne, o ideal é escolher opções com gorduras mais reduzidas, né? Com menos gordura saturada, opções mais saudáveis, que a gente fala sempre aí da carne magra, que pode ser uma carne vermelha, desde que seja uma carne magra, né? Ou então que você corte ali a gordura, consumir bastante peixe, né? O peixe tem o ômega 3 e também tem menos gordura, dependendo do peixe, né? Tem peixes gordurosos também. Mas aí é focar a sua fonte proteica em fontes com pouca gordura saturada, né? Elas vão ter gordura saturada de um jeito ou outro, mas algumas têm mais e outras menos, né? Então focar aí na carne magra. O que eu faria na prática se eu quisesse uma alimentação mais anti-inflamatória? Já colocaria ali no meu café da manhã aveia ou um pão integral, né, uma fonte de fibra, colocaria já uma fruta para ter mais nutrientes e antioxidantes. Almoço, metade do prato, salada, vegetais cozidos a vapor ou assados. Aí a gente já tem também uma alimentação mais rica em fibras e nutrientes. Colocar um pouquinho de azeite. É um pouquinho também, né, gente? Azeite é calórico. Ele é muito nutritivo, ele é muito importante. Ele tá aí como ele é o garoto propaganda, né, da dieta mediterrânea. Mas aí a gente coloca com parcimônia, né? Aquele fiozinho mesmo. Durante a semana tentar consumir frutas como sobremesa, uma fruta inteira, uma salada de fruta. No seu lanche da tarde, no seu jantar, também optar por consumir frutas, né? Consumir salada. E opções in natura, né, gente? O arroz e o feijão não tem nada de errado com ele, é super nutritivo. Você pode comer arroz, feijão, carne, salada. Isso daí já é um pratão anti-inflamatório. Caprichando na quantidade de salada, né? O que eu não indico, se você está buscando uma alimentação mais anti-inflamatória, é se entupir de suplemento, porque não tem essa necessidade. Cortar leite e glúten, se você não for alérgico ou intolerante, também não tem necessidade. Não tem necessidade de ter uma alimentação restritiva, de fazer uma dieta de restrição calórica, né? A alimentação anti-inflamatória não é sobre isso, é sobre variedade, é sobre nutrientes, sobre comer de tudo um pouco. E com relação aos ultraprocessados, a gente precisa mesmo evitar, mas não significa também se você comer um biscoito recheado você vai passar mal amanhã porque inflamou. Não é assim que funciona, né? A inflamação ela é construída ao longo de meses, a inflamação que vem da alimentação, né? Do mesmo jeito que o padrão alimentar anti-inflamatório não vai reduzir a inflamação do seu corpo amanhã, com meses, com dias, né? Com os hábitos repetidos ao longo do tempo, sim, vai te ajudar. Uma alimentação anti-inflamatória, ela não precisa ser perfeita, ela não precisa ser restritiva, ela precisa ser consistente, né? Você precisa praticar esses hábitos a longo prazo, todo dia tentar um pouquinho, todo dia incluir aí mais alimentos in natura no seu dia a dia. Se esse vídeo te ajudou, deixa aí sua curtida e se inscreva no canal.